Antônio Gonçalves Dias. Este é um outro autor romântico e também indianista. Gonçalves Dias, ele nasceu em 1823, na cidade de Caxias, no Rio de Janeiro, e morreu em 1864. É poeta, advogado, jornalista, etnólogo, teatrólogo. Ele é grande expoente do romantismo brasileiro e do indianismo. Seus dois poemas mais famosos foram Canção do Exílio e Ijuca Pirama. Ele era filho bastardo de um comerciante português e uma mestiça. Não fazia parte da elite, mas expressava seu pensamento e escrevia a partir do olhar das elites, evidentemente. Ijuca Pirama é um termo do tupi que pode ser traduzido como o que será morto ou o que deve ser morto. Uh, o Gonçalves Dias, e aí eu queria pedir para vocês, se vocês quiserem até parar esse vídeo e antes de abordarmos esse assunto, de vocês ouvirem essa abordagem desse assunto, assistirem o vídeo que eu coloquei, que eu disponibilizei, que é o poema, a declamação do poema do Ijuca Pirama, que é com uma animação bonita que foi feito e que está presente lá nisso que eu disponibilizei para vocês. Mas uma característica que eu queria chamar a atenção do Gonçalves Dias, que está aqui nesse breve relato que eu fiz da vida dele. O Gonçalves Dias não fazia parte das elites, das oligarquias, muito pelo contrário. Então, ele, como filho de um comerciante, que não era um comerciante muito rico, português, e aqui o texto caracteriza como uma mestiça, que na verdade era uma mulher negra, e demonstra que ele não era filho das elites. Contudo, mesmo naquela sociedade, raros indivíduos conseguiam, como em toda a sociedade, furar a estrutura estamental dessa sociedade e conseguir uma certa ascensão social. E foi o que aconteceu com o Gonçalves Dias, que foi uma exceção, dentre outras poucas exceções que ocorreram naquele período, e acabou estudando, se tornou um poeta, jornalista, etc. E pôde expressar esse pensamento. Em que pese ter nascido das classes populares, e ser um homem, na verdade, um homem negro, filho de uma mulher negra, o Gonçalves Dias, embora um negro de pele clara, e portanto na nossa sociedade existe uma hierarquia cromática do racismo, ele era considerado em alguns espaços até mesmo como branco, mas ele, em que pese a sua origem, na sua ascensão social, ele acaba incorporando toda a ideologia dos seus pares, daqueles espaços onde ele passa a ocupar, dos espaços da academia, de jornalista, espaços jurídicos, uma vez que ele era advogado, e ele expressa então na sua produção literária, ele expressa esse pensamento. E o Juca Pirama, ele tem muito próximo do que José de Alencar expressa, ele também tem essa exaltação do indígena. Talvez no Juca Pirama e na produção de Gonçalves Dias não esteja tão evidente essa deturpação do caráter do indígena, transformando o indígena num europeu medieval. Alguns valores dos próprios indígenas, da cultura dos próprios indígenas, são ressaltados em Gonçalves Dias, como o próprio título desse poema apresenta, que é Ijuca Pirama, que é a questão da morte entre várias nações indígenas, a morte do guerreiro. A morte para várias nações indígenas, ela
ela tem um caráter, ela tem uma dimensão diferente que tem para a cultura europeia, para a cultura cristã. Então, o guerreiro indígena, se ele é feito prisioneiro, ele deve ser morto e a morte dele, existe todo um ritual para aquela morte e existe inclusive a antropofagia, que é a ideia de devorar aquele guerreiro para conseguir absorver, para receber toda a coragem e toda a habilidade guerreira daquele indivíduo, né? E no caso aqui do Juca Pirama, é um guerreiro que ele é desonrado porque ele não se comporta, na hora da morte, ele não se comporta como deveria se comportar um guerreiro, ou seja, ele se acovarda na hora da morte. Então, Gonçalves Dias apresenta também essa tragédia nesse poema, mas essa tragédia sendo apresentada muito com o olhar dos próprios indígenas, evidentemente com alguns é, é, sinais da cultura europeia, da ética, da estética europeia, mas, na minha compreensão, respeitando um pouco mais este pensamento, que é o pensamento dos próprios indígenas, que é a cultura dos próprios indígenas. Muito bem, falemos agora de um outro dos mais significativos, do período mais importante, autor do período que trata da questão da escravidão, que é o Castro Alves, Antônio Frederico de Castro Alves, que nasceu em Curralinho, na Bahia, em 1847, e é filho de de um fazendeiro, Antônio José Alves e Cléia Brasília Castro. Ele estudou na Faculdade de Direito de Recife, aquela Faculdade de Direito de Recife que nós falamos lá atrás, que junto com a Faculdade de Direito de São Paulo, a Escola de Medicina da Bahia, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, formaram aquelas quatro grandes universidades, os quatro grandes centros acadêmicos que formulam o pensamento racista, o racismo científico na nossa sociedade, a partir do darwinismo social, etc. Então, eram nesses espaços que essas pessoas bebiam, nesses espaços que eles se formavam. Então, Castro Alves estava dentro daquele espaço. Contudo, ele acaba se insurgindo por um tipo de ação, de estrutura daquela sociedade, que era a escravidão. Muito bem, ele estudou tanto na Faculdade de Direito de Recife quanto na Faculdade de Direito de São Paulo. Antes do seu poema mais famoso, que é o Navio Negreiro, ele escreveu outro poema exaltando também os negros, que é a Canção do Africano. Foi membro da Academia Brasileira de Letras. Foi voluntário na guerra, veja só, foi voluntário na Guerra do Paraguai, que foi uma guerra absurda e horrorosa, onde onde Brasil, Argentina e Uruguai se unem atendendo os interesses do Império Britânico e invadem o Paraguai. E ele, como membro daquelas elites, ele foi voluntário da Guerra do Paraguai. E ser voluntário da Guerra do Paraguai, alguém fazia parte da elite, era era algo a ser destacado, porque as elites, as oligarquias não iam para a guerra. Quem ia para a guerra, na sua grande maioria, eram os negros. Em companhia de Rui Barbosa, fundou uma sociedade abolicionista e tornou-se republicano. Ele conviveu com José de Alencar e Machado de Assis e produziu com intensidade até sua morte com 26 anos, né? Portanto, morreu bastante jovem. Este poema, O Navio Negreiro, que também eu disponibilizei para vocês, que está um link para vocês assistirem, que foi uma dramatização que foi declamado por um autor, um
um ator que foi famoso, talvez todos os mais jovens não lembrem dele, chamado Paulo Altran, que já morreu, e utilizaram cenas de um filme Amistad, que é um filme americano sobre uns escravizados que se revoltam no navio. E esse poema, O Navio Negreiro, que está disponibilizado, sugiro que vocês assistam até e depois voltem aqui à nossa gravação. Ele é o mais significativo poema que se insurge contra a escravidão e denuncia a escravidão como algo nefasto, como algo prejudicial aos negros, como algo, como um verdadeiro, como aquilo que realmente foi a escravidão, que foi um crime de lesa humanidade. Então este poema, que até os dias de hoje ele é declamado, repetido e citado, ele é o principal, com certeza, daquele período, instrumento de denúncia da escravidão. E parece algo contraditório, porque justamente ele faz parte daquela oligarquia que é beneficiada pela escravidão. Ele faz parte daquele grupo social que é beneficiado com a escravidão. Contudo, esse grupo já está transitando para um outro tipo de sociedade.